noite. Estreia hoje aqui, na RTP Informação, um programa que foge aos parâmetros normais a que estamos habituados. À minha frente vai estar, todas as semanas, um convidado que irá revelar o segredo da sua vida. São histórias demasiado intensas e que, num país pequeno como o nosso, não permitem que desvendem o rosto. Mas terão a coragem para contar todos os pormenores, tudo o que sofreram. Do meu lado esquerdo vai estar o psicólogo Eduardo Silva, que conhece de perto todas estas histórias de vida. Seja bem-vindo ao Confesso. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. O meu primeiro convidado chama-se Rui, tem 23 anos e até há bem pouco tempo a sua vida era dominada pela raiva, pela ira, pelo ódio. Tudo isto é verdade, Rui? Sim. Conte-me um pouco dessa sua experiência de raiva, de ira e de ódio. Onde é que ela se manifestou? Quando é que sentiu que se manifestou primeiro? Manifestou-se na minha vida pessoal, no meu dia-a-dia. Qual foi o seu primeiro episódio? Que idade tinha? Não lhe sei dizer. Foi já de muito pequeno mesmo. Há relatos de que eu mesmo em pequeno, em bebé, já tinha uma raiva assim um pouco desmedida. Quem é que lhe contava esses relatos em bebê? Minha família, minha mãe, o meu pai, os meus tios. Eu em bebé, por exemplo, quando estava a chorar e ninguém me dava atenção, começava a bater com a cabeça no chão e nos armários. Mas há muitos bebés assim, Rui. Sim. A sua infância teve alguns contornos particulares para que a sua adolescência se tornasse mais complicada? Não. Eu não fui muito produto de uma infância assim particular. Tive uma infância normal. Tinha um pai algo ausente devido a trabalho, mas não foi nada assim de especial para que eu ficasse assim. Havia amor na sua família? Todos se entendiam? Não, isso não. Havia muito amor, mas eu não conseguia senti-lo. É como se o amor que fosse transmitido eu transformasse. Transmitia um amor, mas eu só conseguia sentir controle, só conseguia sentir possessão, não conseguia sentir esse amor puro. E sempre tive uma família algo disfuncional, mas nada realmente que justificasse o que eu me transformei. Como é que o Rui caracteriza essa família algo disfuncional? Quais são esses parâmetros para me estar a dizer isso? A minha educação era um bocado baseada no castigo físico. Nada de grave, mas algo para... Que tipo de castigos? Castigo físico, Quais? umas chapadas, umas cinturadas. Assim, esse tipo de castigos que até são considerados normais. Acha? Eu acho que sim, que são Uma considerados cinturada? normais para muita gente mesmo. Só que para mim não é algo aceitável. Quando é que isso começou? Quem é que lhe batia? O pai, a mãe? Como é que era? Os dois era conforme. É quem tivesse mais à mão e quem estivesse mais irritado. Em que circunstâncias é que isso acontecia? Muitas. Eu, por exemplo, partia qualquer coisa em casa
ou mentia por alguma razão, ou chegava atrasado à escola, ou escondia um teste, ou andava a treino com o meu irmão. E normalmente eram sempre coisas que eu tinha feito. Não era aquele tipo de apanhar por tudo e por nada, não. Eram sempre coisas realmente que eu tinha feito. Portanto, quer-me dizer que foi educado dessa forma, Sim, fui com educado bastante punições dessa forma. deste género, Sim. com alguma agressividade, ou Sim, bastante. eu castigos a sério, aqueles castigos de ficar sem ver televisão, ficar sem o computador, só comecei a ter para aí com 14, 15 anos. Até que ponto é que esses castigos violentos, são violentos, não são, Rui, Sim. o marcaram? Tinha medo de chegar a casa? Quando fazia porcaria. Quando fazia alguma coisa de mal, aí tinha medo de chegar a casa, já sabia o que me esperava. Mas de resto não tinha medo de chegar a casa. E como é que reagia quando fazia alguma coisa de mal e sabia que iria ser agredido? Tentava esconder ao máximo. Esconder-se a si? Não, tentava esconder o que tinha feito. Tentava esconder ao máximo para ninguém descobrir. Se passasse de fininho, não havia problema nenhum. Quando descobriam, fugia, tentava fugir. Fugia pela casa ou saía mesmo porta fora, ia para a rua e ficava até... Neste caso, normalmente era o meu pai que era mais assim, até ele se acalmar. O Rui passou de uma pessoa que era agredida para um agressor. É verdade. Assim, passei. Até que ponto é que a sua infância teve reflexo neste comportamento? Assim, a nível da minha vida no seio familiar, teve que... Comecei-me a rebelar. Isto não querendo também estar a falar muito mal, mas sim, essa vida familiar fez completamente que eu me rebelasse, que eu me começasse a querer afirmar. A querer afirmar e não só, a querer defender. E passei totalmente de vítima Não querendo estar a falar muito mal. Quer preservar a sua família disso, é? Hoje? Quero preservar Não um consegue bocado. pôr cá para fora aquilo que Não, sente? Eu consigo, mas a minha mãe vai querer ver o programa, de certeza. E ela reconhece aquilo que fez consigo e o seu pai reconhece? Reconhece, só que há coisas às vezes que fala-se, às vezes necessárias. Estar a voltar a falar já causa dano. Eu tenho isso com a minha família. Há certos assuntos que a mim ainda... Certos assuntos que eu não digeri bem, que ainda não digeri bem, mas que, por exemplo, eles já conseguiram digerir e já ultrapassaram. E outras coisas que não vale a pena estar a continuar a tirar-lhes à cara, não bem a tirar-lhes à cara, mas a continuar a falar com eles. Fizeste-me isto, fiquei magoado. Fizeste-me aquilo, fiquei magoado. Eu vou-lhe pedir que faça um exercício de memória e não será assim tão difícil, porque é um rapaz novo. Que episódio mais marcou nessa altura, nessa infância? Um episódio de violência que ainda hoje não digere bem. Foi de tal forma doloroso para si? Não doloroso no sentido de magoar, mas no sentido de me encher de raiva. De sentir-me humilhado. De sentir-me humilhado, de sentir-me... Porque eu não sinto muita vergonha na minha vida. O que eu sinto normalmente é que quando alguém me bate ou quê, quando isso aconteceu no passado, eu sentia-me humilhado, sentia-me mais pequeno. Que episódio é esse? Tenho um episódio, foi marcante, que o meu pai veio atrás de mim para me bater. E na altura a minha mãe interveio e disse para eu correr. Disse mesmo, foge, filho. Esse episódio marcou-me muito por ela própria estar a dizer, foge, corre.
Bater como? Como é que ele se salva-te. dirigia a si? Com um cinto? Não, vinha com as mãos. Isso eu já tinha alguma idade, já devia ter 13, 14 anos. Vinha só com as mãos, vinha-me dar uma palmada, ou quê? Isso era recorrente, já percebemos. Sim, era recorrente. Voltemos então às consequências dessa sua infância. Tornou-se então uma pessoa violenta. Custa-lhe dizer isto? Não me custa dizer. Tornei-me uma pessoa violenta. E como? O que é que fazia? Como é que eram os seus atos? Descarregava nos outros, descarregava em mim próprio, engolia muita coisa, engolia, e quando o copo estivesse a transbordar, é que explodia. E como é que se descarrega? Parte-se coisas, parte-se uma mesa, parte-se uma cadeira, bate-se nas portas, nas paredes, bate-se em alguém na rua. Era um bocado assim. Com que frequência é que os seus comportamentos eram assim? Tinha fases, variava bastante. Havia alturas em que eram diários. Havia alturas em que eu andava melhor e conseguia que não fossem tão diários. E aí é que tinha um impacto mais grave. Que episódios foram esses? Foram muitíssimos. Foram muitos. Tanto em casa, por exemplo, já parti uma data de coisas, né? Algumas nem me lembro. Como é que fazia, Rui? Chegava à casa e descarregava todas as suas energias em objetos, em pessoas? Normalmente havia algum episódio final. Mesmo antes de eu entrar em ira completamente, havia algum episódio final. Tinha algumas vezes que realmente ficava a remoer alguns acontecimentos e construía aquela energia negativa dentro de mim. Mas normalmente havia uma discussão, ou havia qualquer tentativa de agressão, ou havia qualquer coisa que eu me sentisse mal, que eu me sentisse por baixo, que eu ficasse com o orgulho ferido, principalmente. E aí disparava e agarrava o que tivesse à mão. Recorde-se de alguns episódios desses. Eu tenho um episódio que foi mesmo... Foi um bocado antes de eu ter ido para Vila Ramadas. Que a minha mãe Minha mãe queria que eu fosse almoçar em família, porque havia uns convidados em casa. E só me disse para eu ir imediatamente para a mesa almoçar. Eu agarrei um vaso e parti o vaso no chão, à frente dela e toda a gente. Depois disso não vinha almoçar. Pedi desculpa aos convidados, mas sarcasticamente lhes desculpa. E disse que não vinha almoçar porque não estava a sentir bem e fui-me embora. O Rui chegou a agredir o seu pai. Cheguei. O meu pai e a minha mãe. O que é que pensa disso? Porque... O que é que pensa? O que é que penso? O que é que pensa e porquê é que o fez? Fiz porque já não me conseguia controlar. Em casa era onde levava o pior de mim. São as pessoas com que eu passo mais horas, são as pessoas com que me sinto mais à vontade. Mesmo hoje em dia são as pessoas que levam... O meu pior lado são as pessoas mais chegadas que levam com ele. Esse foi um episódio que o marca até hoje, ter agredido o pai e a mãe, apesar de ter sido agredido pelo pai e pela mãe? Foi, porque há certas coisas que um filho tem que engolir. A forma como é educado, não é por eu ter levado uma palmada quando era pequeno que agora vou dar uma palmada na minha mãe ou no meu pai. Não é assim que funciona. Há certas coisas que se tem que engolir de outra forma. Mas marca-me porque até hoje é uma mancha que está lá na relação, tanto com o meu pai como com a minha mãe. E também, pelo que eu já notei, é uma mancha que numa má altura eu posso voltar a ir a mencionar.
já fiz isso, por exemplo, com a minha mãe, mencionar coisas do passado só para tentar manipular. O que é que já lhe disse? Tanta coisa. Já lhe disse, por exemplo, que aí uma vez numa discussão que ela me estava a dizer que a casa era dela, que ela é que mandava ali. Eu disse-lhe, vê lá se queres que eu fico com a mão pesada e voltas a sair. Porque aconteceu uma vez no passado, eu agredi-la fisicamente e ela pegar nas coisas e sair de casa. E o Rui também saiu de casa. Sim, já também saí de casa. Ficou com marcas no corpo ou deixou marcas no corpo de alguém com essa agressividade toda? Tem marcas no seu corpo das agressões que o seu pai Não lhe deu? não tenho nenhuma marca. Que tipo de marcas então deixou? Que marcas emocionais. No interior, emocionais? Sim, marcas emocionais. Como é que está o seu interior hoje? Hoje está melhor do que o que era. Não está melhor do que já foi também, depois de ter ido. Está melhor não, está pior do que já foi, depois de ter saído de Vila Ramadas, mas está muito melhor do que o que era antes de eu ter ido para tratamento. Ou seja, já esteve melhor e já está pior. É isso? Estou pior, mas estou muito melhor do que o que estava antes do tratamento. Portanto, houve uma altura em que alguém lhe esticou a mão, lhe deu a mão e lhe disse: Rui, tu precisas de ajuda. Como é que isso aconteceu? Foi a minha mãe. Foi a minha mãe, que foi uma pessoa que, apesar de todas as agressões, nunca desistiu. Nunca desistiu, sempre esteve lá, sempre teve na cabeça que eu ia ficar melhor. Um bocado queria que eu ficasse melhor à força e tanto insistiu que realmente deu resultado. E foi depois de um episódio que eu e meu pai agredimos mutuamente. E pronto, e a coisa ficou um bocado feia. Eu saí de casa, passado uns dias voltei lá a aparecer e a minha mãe agarrou em mim e realmente levou-me para tratamento. Na altura eu tinha um irmão que estava previsto entrar no mesmo centro e eu acabei por entrar primeiro, uma semana antes, mais ou menos. Eduardo, boa noite. Boa noite. Recebeu este caso, acompanhou o caso do Rui. Que Rui era aquele quando entrou para tratamento? Era muito diferente do Rui que é hoje. É absolutamente maravilhoso vê-lo tão calmo, tão tranquilo e a falar com tanta segurança em relação a situações tão traumáticas do passado que ele viveu. O Rui, quando entrou na nossa unidade de saúde, era uma pessoa completamente intolerante, impaciente, não cumpria as regras, não tinha limites e tinha uma série de comportamentos com raiva muito ativa. Tinha muitos erros cognitivos também, tinha a personalização, a maximização, a generalização e houve uma grande identificação em relação ao agressor, que infelizmente era o pai dele. Ou seja, houve uma modelagem clara de copiar os mesmos comportamentos e tornou-se naquilo que mais odiava. Mas percebemos aqui que o Rui tem alguma dificuldade em se sentir uma fotocópia do seu próprio pai. É natural, porque neste momento da vida do Rui é muito importante encontrar calma, tranquilidade e paz. É a única maneira que ele tem de lidar com o passado. Ele não quer remexer mais no passado. Todo o trabalho que ele fez em tratamento, que é disso mesmo que nós trabalhamos, que é lidar com os sentimentos, é processar todas as experiências e as vivências, que algumas delas são absolutamente traumáticas e marcantes, e ele teve essa capacidade de libertar todo um passado. Hoje em dia, e era uma das grandes questões que toda a nossa equipa terapêutica teve durante o tratamento do Rui. Será que o Rui ia ter a capacidade de perdoar e voltar a sentir amor pelo um pai agressor?
nós questionávamos muito isso e tivemos que trabalhar com muita persistência e em vários aspectos, de maneira a conseguirmos retirar toda aquela agressividade que o Rui manifestava e perante os colegas. Foi muito difícil interagir com os colegas, foi muito difícil ele confiar na equipa terapêutica, foi muito difícil ele conseguir transformar-se neste ser humano absolutamente calmo e tranquilo. Portanto, já percebemos que o Rui cresceu numa família onde a violência doméstica existia. É assim que podemos chamar as coisas, não é, Rui? Sim, sim. Custa-lhe dizer isto. Sempre que se fala em violência doméstica custa um bocado. Mas não é mentira aquilo que estou a Sim, dizer. sim, é verdade. E ganhou essa capacidade de perdão. Ganhei. Não a 100%, mas a 90%. Qual é a imagem que o Rui tem na sua cabeça do ideal de pai e do ideal de mãe? Quem deve ser um pai e uma mãe? Como é que se devem comportar? Não tenho, porque é muito difícil dizer como é que os seres humanos se devem comportar. Há sempre imprevistos, há sempre mudanças de humor. Ideal, eu não podia ver os meus pais como não ideais. Eles foram o ideal para mim, são o ideal para mim ainda hoje em dia. Às vezes gostava que fossem mais de uma forma ou de outra forma, mas isso é eu a querer que eles sejam da maneira que eu quero que eles sejam. E os seus pais alguma vez já admitiram que cometeram erros para consigo e fizeram do Rui a pessoa que não é hoje, felizmente, mas já foi? Sim, o meu pai principalmente. O meu pai, quando eu fui para tratamento, ele teve uma mudança de personalidade completa. Como assim? O meu pai passou de uma pessoa agressiva e nervosa para uma pessoa super calma. Tanto que hoje em dia o meu pai é a pessoa mais calma daquele núcleo familiar. Já ouviu a seguinte frase: Rui, eu perdoo-te, da parte do seu pai ou da parte da sua mãe? Dessa forma não, mas não, da minha mãe ouvi. Do meu pai não ouvi dessa forma, mas ouvi por outras palavras. E já alguma vez o Rui disse ao seu pai e à sua mãe: Disse. Eu perdoo, eu peço perdão? Disse. Quantas vezes já disse? Não sei dizer. Bastante para ser perdoado? Bastante para ser perdoado, não, porque depois tem que ser por atos. Basta dizer uma vez e o resto tem que ser por atos, porque se não fizer nada que realmente demonstre que estou diferente e quero uma relação diferente, as palavras depois não vão valer nada. Eduardo, o Rui era violento quando entrou? Era uma pessoa que tinha um comportamento de quebrar todas as regras, não ter limites, não ter respeito, e por isso ele foi bastante machucado por tudo aquilo que acabou de descrever. Ele, desde os 14 anos, que sofreu muitos ataques de pânico, teve perturbações do sono, ou seja, ele viveu sempre, ele estava sempre alerta, ele atacava antes de ser atacado, ele transformou-se. Está bem que eu entendo que o Rui, hoje, uma vez que tem uma grande aceitação do seu passado, que é o nosso segundo princípio do nosso modelo terapêutico, e ele está a demonstrar esta grande capacidade de aceitar o passado, não quer culpabilizar de maneira nenhuma a influência que os pais tiveram, mas em termos sociais teve um impacto, ou seja, teve um impacto na personalidade que ele desenvolveu e na pessoa que ele se tornou. Agora, tudo é por uma razão, e se calhar houve a necessidade de ter passado por todo este processo para se descobrir e para se entender. Uma das coisas iniciais que nós fazemos em tratamento é, porque a perturbação explosiva ou intermitente, que é gerir a raiva, é um sentimento que é natural e que habitualmente é saudável. Só se torna um problema quando a pessoa começa a afetar todas as áreas da vida, a parte académica, social e familiar. E então, o aprender a lidar com este sentimento, que a raiva é ok ter raiva, é logo dos primeiros trabalhos que as pessoas têm que fazer e que no caso do Rui fez, que foi aprender a separar o que são sentimentos positivos de sentimentos negativos, começar a identificar os vários tipos de sentimentos e começar a entender que todo aquele corrossel emocional que ele estava
experienciar, porque, aliás, o Rui, os primeiros 4 meses de tratamento, nem reagiu bem, não estava ali contraria, muito em resistência, havia uma grande resistência da parte dele, e só a partir de um determinado momento é que ele já estava tão desesperado emocionalmente que começou a libertar-se e a aprender a lidar com os seus sentimentos. Onde é que fica neste momento a palavra amor para si? Onde é que ela se encaixa? Todos os dias, a toda a hora? A palavra raiva está rasurada da sua vida? Ainda está latente? estão as duas? As duas ainda estão latentes, mas a minha raiva está muito diferente do que já foi. A palavra amor, hoje em dia, está muito mais presente. Tem medo de si, de vez em quando? Continuo a ter. Tenho, e porque é muito fácil voltar ao que era de antes. Porquê? Basta deitar as coisas a perder uma vez. O que é que não está a correr bem, então? O que é que não está a correr bem? Para que isso possa acontecer? Muita coisa pode não correr bem. Neste momento estou bem, mas corro sempre o risco de deitar as coisas a perder e acredito que para o resto da minha vida vai ser assim, porque este distúrbio da raiva também é uma das minhas manifestações aditivas. E basta... Quando olha para a sociedade em geral, o que é que sente? Sente essa raiva? Sente vontade de mudar? Sente vontade de alterar tudo? Depende dos dias. Ou conforma-se? Depende dos dias. Há alturas em que consigo aceitar, não bem conformar, mas há alturas que consigo aceitar as diferenças das pessoas e consigo olhar para a natureza das coisas. Há coisas que são mesmo disfuncionais e às vezes não vale a pena estarmos a preocupar. Mas outros dias dá-me raiva. Outros dias muita coisa dá-me raiva. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Quais coisas? O que é que o irrita, substancialmente? Estar a conduzir, por exemplo, e alguém meter-se à frente, ou alguém não fazer pisca e virar, ou fazer pisca para a esquerda e virar para a direita. Cruzar-me com alguém na rua e a pessoa ser desagradável, ou ir a algum sítio, a um café, a um restaurante e a pessoa ser desagradável. Basicamente todas as vezes que as pessoas se comportem de forma que eu acho que se deveriam comportar de outra maneira, que eu não aceite as diferenças, dá-me raiva. Está permanentemente a controlar-se? Não. Porque isto varia com os dias. Num dia mau, estou permanentemente a controlar-me. Num dia bom, nem sequer noto as coisas. Alguém pode fazer pisca para a direita e enfiar-se para a esquerda, não noto. Alguém pode buzinar no trânsito, não noto. Alguém pode ser desagradável comigo ou até agressivo comigo e eu consigo ser calmo e rir-me da situação. Varia com o meu estado de espírito. Na maioria dos dias, consigo que isto me passe ao lado. Nós estamos a chegar praticamente ao final desta nossa conversa que correu rapidamente, mas queria ainda perguntar-lhe os seus afetos, o seu equilíbrio de afetividade. Está no sítio certo ou anda aí à procura do encontrar? Não, já está no sítio certo. Tem namorada? Tenho. É importante? É muito importante. importante. Foi e continua a ser muito importante, principalmente a nível de eu aceitar uma pessoa que não é o meu clã, que não se comporta da mesma forma que eu, que não faz exatamente o que eu espero que faça. É um equilíbrio para si? É porque leva-me a crescer e numa primeira fase foi muito difícil aceitar uma pessoa diferente de mim. Agora já está a ser mais tranquilo e ajuda-me a conseguir também ser mais tolerante para com as outras pessoas na minha vida. Para finalizarmos, Eduardo, vivemos numa sociedade onde a raiva, o ódio, a ira é muito mais comum do que aquilo que nós pensamos. Sim, é normal. Todos nós temos raiva. É um sentimento que todas as pessoas têm. Todos temos. Todos temos. Agora há 2 grandes grupos. Há a raiva ativa, em que o Rui pertence,
que é uma pessoa que explode, é uma pessoa que está sempre a agir sem pensar, e há a raiva passiva, que é uma tristeza autodirigida, que é uma autopiedade, é aquilo a que se chama meter para dentro, que em grande escala pode levar à vitimização e pode levar a uma depressão. Possivelmente agora as pessoas estarão a pensar a que grupo é que pertencem, porque todos nós temos raiva. Muito bem. Obrigada, Eduardo. Com apenas 23 anos, Rui teve um percurso de vida intenso. Teve a coragem de revelar os seus maiores segredos. Obrigada, Rui. Obrigada, Eduardo. Para a semana cá estará connosco. O Confesso regressa então para a próxima semana com outro caso que nos vai deixar a pensar. Até lá. This is the end, beautiful friend. This is the end, my